quero falar nesta noite sobre um tema, sobre um assunto, sobre algo que nós conhecemos bastante, que está presente na nossa vida, está presente na vida de toda dona de casa. Muitas vezes ele é de mais, muitas vezes ele é de menos, mas poucas vezes talvez seja tão compreendido o significado. Quero falar sobre o sal da terra. Mensagem de hoje, o sal desejado. E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, para lermos um versículo apenas. Está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Louvo a Deus pela vida dos jovens, adolescentes, que têm se colocado nas mãos do Senhor para servir a Deus, para servir ao Senhor. E estamos com inscrições abertas para todas as áreas da igreja. Procure para trabalhar na igreja. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu queria que a igreja repetisse agora comigo, nessa versão que está aí, para lermos a uma só voz. 1, 2, 3, já. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém ou não? Amém? Pai querido, dá-nos a palavra. O Senhor já nos entregou, fizemos o nosso pequeno rascunho, mas o Teu Espírito Santo tem autonomia, tem soberania para mudar, para acrescentar e para retirar. Fala, Senhor, de uma forma que cada vida aqui possa receber a sua porção. Não queremos ninguém pegando a porção do outro. Cada um, se precisar de muito sal, receberá muito sal. Se precisar de menos sal, receberá menos sal. E todos estarão temperados e completos, em nome de Jesus. Amém? Pensa comigo aqui uma coisa. Você vai recebe um convite e vai a um churrasco. Chegou lá no churrasco, o que é que tem lá no churrasco? Uma picanha, uma maminha de alcatra, carnes, não quero falar daquelas carnes que, né? Mas imagine que você chegue e comece a comer. E aí, daí a pouco, você fala assim: caramba, que sal maravilhoso dessa picanha. Olha, Dona Rutileia, o churrasco que a senhora preparou hoje, o sal dessa maminha está espetacular. É normal isso? É normal? Você já passou por essa situação? Mas você deve ter dito assim: nossa, está muito salgado. Você deve ter dito: põe um pouquinho mais de sal. Isso deve acontecer. Conquanto o sal seja muito importante, eu quero falar nesta noite, nós vamos caminhar juntos. Eu quero falar nessa noite da importância do sal não ser notado, mas ser preponderante na vida das pessoas que precisam ser temperadas. E por que ele não pode ser notado? Primeiro, que ele não é para ser notado. Tem uma outra comparação que as pessoas dizem assim: o futebol hoje, o jogo hoje foi tão bom que parecia que não tinha juiz. Que quando a gente viu, acabou o jogo, mas tem jogo que você só presta atenção no juiz. Você foi para ver os jogadores e o juiz é que aparece. Dá cartão amarelo para um, e dá uma bronca no outro, e estraga o jogo. Então, o sal, ele não pode ser notado, mas aí é que está o X da questão. Nós vamos
ver por que Jesus diz que nós somos o sal da terra e o que tem que acontecer com a nossa vida. Então, na nossa vida, como sal da terra, deve acontecer o mesmo. As pessoas não podem nos notar acima ou além daquilo que nós estamos propostos a fazer ou enviados a fazer. Primeiro, nós somos representantes do Espírito Santo, mas nós não podemos tirar o lugar dele. Então, quando uma pessoa chega perto de você, ou quando uma pessoa vai a uma reunião onde você está dirigindo, quando uma pessoa está sendo ministrada por você, e você é mais notado do que o Espírito Santo que está ali, você é o sal que a pessoa comentou. Que sal maravilhoso da picanha. Você se deixou notar e deixou aparecer e tomou o lugar do Espírito Santo. O que Jesus está nos ensinando é que nós temos que temperar, e agora nós vamos ver alguns toques aqui importantes. Como é que nós temperamos? Nós não podemos tirar o lugar do Espírito Santo. Então a nossa presença primeiro deve temperar o ambiente a ponto de não sermos notados além dele. Isso é o primeiro ponto. E quando você aparece, com certeza está algo errado. Eu quero que você guarde aí, porque você deve estar com muita vontade de dizer assim: pastor, mas tem aqueles que gostam de menos sal, quase sem sal, e tem aqueles que gostam de mais sal. Já vamos falar sobre isso. Isso é possível, isso está no mundo, acontece exatamente no mundo. Então, quando nós nos propusermos a trabalhar, e estamos nos propondo a trabalhar para Cristo, trabalhar para fazer a obra dele, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus, e tem até um corinho que diz que ele cresça e eu diminua, mas eu tenho que estar ali, eu preciso ser usado, eu preciso ser sal, eu preciso estar levando o tempero, e nós vamos falar de temperos, eu preciso levar o equilíbrio, eu preciso fazer a obra, mas eu não posso tomar o lugar do Espírito Santo. O que acontece quando eu tomo o lugar do Espírito Santo? A primeira coisa que eu tento tomar, né? Ninguém toma o lugar do Espírito Santo, que eu tento tomar, a primeira coisa é que o Espírito Santo fica obscuro, as pessoas começam a notar o sal, começam a prestar atenção em mim, começam a prestar atenção em você, e é por isso que as pessoas caem, porque muitas vezes as pessoas se convertem ao sal, e não ao tempero que o sal traz. Muitas vezes as pessoas se convertem ao líder dos jovens, muitas vezes as pessoas se convertem ao pastor, muitas vezes as pessoas se convertem a uma irmã da igreja que disse: olha, Shalom é muito boa, vamos lá, e ela acaba ficando aqui na igreja. Na primeira ocasião em que houver um destempero, um desequilíbrio, as pessoas se aborrecem. Por quê? Porque o sal não temperou, ele apareceu ou de mais ou de menos, ele tomou o lugar do Espírito Santo. E se há uma coisa que o Espírito Santo não quer e não aceita, é que o lugar dele seja tomado. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, mas ele não divide porque ele é orgulhoso, porque senão não tem sentido. Como eu falei hoje de manhã, nós dizemos que servimos a um Deus, então nós temos que confiar nesse Deus e crer que todas as coisas ele é quem nos dá, não foi aqui dentro não, todas as coisas ele é quem nos dá, todas as coisas ele é que nos proporciona. Quando somos logo notados na obra do Senhor, então é sinal que tiramos o lugar do Espírito Santo. Aí entra o orgulho. O orgulho espiritual é uma das piores coisas para a vida do crente. O orgulho espiritual é uma das maiores consequências de queda do crente. O orgulho espiritual é algo que nos faz nos decepcionar quando nós estamos tentando alguma coisa num nível muito maior e não conseguimos, e achamos: por que hoje eu não consegui? Por que eu falei? Por que eu preguei dessa forma? No início do meu ministério, às vezes, de vez em quando isso pode acontecer, mas hoje eu já sei lidar com isso. Eu disse: interessante, parece que a palavra hoje não fluiu. Eu estou dizendo, parece que não teve sal. Logo o Espírito Santo
se encarrega de alguém chegar e edificar e dizer: pastor, essa palavra foi para mim. Basta um dizer, ou basta alguém dizer assim: pastor, amém, eu gostei da palavra. O Espírito Santo está dizendo: não é você que tem que se agradar, e não é de você que eles têm que se agradar. Por isso, irmãos, que há essa variedade de ministradores e pregadores. Algumas igrejas, aqui não tem, mas há algumas igrejas em que, dependendo do pregador, a frequência muda, não vem, ou vem. Quem vai pregar? Quem vai pregar é fulano. Por quê? Porque as pessoas estão buscando o sal em vez da picanha. Mas o que é que Deus faz? Nós somos um corpo, e nós temos que funcionar como corpo. Então o sal, ele funciona no dedo, no braço, no pé, ele funciona em todas as áreas. E por isso nós precisamos de pessoas que o Espírito Santo apareça, seja através de uma pessoa que fale manso, seja através de uma pessoa que fale vibrante, seja através de uma pessoa que sapateia no púlpito. Não é nosso muito estilo aqui não, mas não tenho nada contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. Não é verdade? Então, é o que o Espírito Santo faz. Você já deve ter comido uma picanha e disse assim: essa eu nunca comi igual. Porque há muitas picanhas. Estou falando de picanha, se você desejar, ao final do culto, você está convidado a me convidar. Você está intimado, pronto, a me convidar a comer uma picanha. Mas, queridos, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Não faça propaganda do sal, mas deixe que as pessoas percebam o valor dele. O resultado da nossa ministração significa que o sal está de acordo. Agora, quando eu falo, não faça propaganda do sal, eu estou falando aqui porque eu sou o sal da terra, você é o sal da terra, diga para mim: eu sou o sal da terra. Então, não fazer a propaganda do sal, eu não estou me referindo rasamente, eu não estou me referindo, mas como fulano fala bem, como ele faz isso bem, como canta bem, como ministra bem, como toca bem. Não é essa propaganda. Não diga para as pessoas o que você pode fazer, porque você não pode fazer nada. Não diga para as pessoas da segurança que você traz. Você pode mostrar a segurança que você tem, mas você não traz segurança nenhuma. Você não pode trazer esperança nenhuma, mas você pode falar da esperança. Quantos irmãos estão entendendo? Quando nós fazemos esse tipo de observação, quando nós buscamos o foco todo para nós, duas coisas acontecem. Primeiro, o Espírito Santo se afasta de nós. E segundo, as pessoas se convertem a nós e se decepcionam. E terceiro, eu falei duas, então vamos dar uma terceira. Terceira é que nós nos decepcionamos com as pessoas e nos desanimamos. Então, a primeira coisa, nós somos representantes do Espírito Santo, mas não podemos tirar o lugar dele. Há um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Mas não diminuir no sentido de ser subjugado pelo diabo. Não diminuir no sentido de você dizer assim: eu nunca quero aparecer, vai faltar sal. Você precisa aparecer, não no sentido de se mostrar, mas de estar presente. Falei difícil agora, hein, irmãos? Bem ou não? Segundo ponto, as pessoas precisam sentir a nossa falta. Se eu sou o sal da terra, e se eu tempero, as pessoas precisam sentir a nossa falta. Então nós devemos andar de tal maneira que a nossa presença seja desejada. E o que é uma presença desejada? Você já conversou com pessoas que dizem assim: poxa, eu gosto de conversar com você. Aqueles que não conhecem o Evangelho dizem: você tem uma luz. Você diz: é o sal, embora nós também sejamos luz do mundo. Você tem algo diferente. Eu gosto de conversar com você. Por quê? Por que ele deseja conversar? Porque você tem palavras temperadas. Não é palavras médias, palavras com tempero. E o tempero, muitas vezes, ele serve para anular algumas coisas que estariam aflorando. E o sal vem
e equilibra aquilo ali. Ele precisa sentir a nossa presença. Nós precisamos fazer isso com uma sabedoria, de forma que as pessoas nos desejem. Em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades, a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada, ali, com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Irmãos, eu fiquei um dia imaginando como é que a minha palavra é temperada com sal. Eu vou falando, a pessoa diz assim: você está salgado, está sem sal. Sim, temperada com sal. É necessário que ele não perceba que o sal que está ali é o mais importante, mas que a palavra que você está trazendo é a picanha maravilhosa, sem ele notar o sal. Quantos entenderam isso? As pessoas precisam ter prazer de chegar perto de você e dizer: fala para mim uma palavra de vida, me dá um conselho. E muitas vezes nós somos destemperados, ou seja, quando eu falo destemperado, a primeira coisa que vem é a coisa que você é maluco. O que é? Não sei o que. O destemperado é sem nexo, sem profundidade, sem alicerce, sem conteúdo. Destemperado, não tem tempero. Ou está mais ou está menos, está destemperado, o tempero não agrada. Então, a nossa intervenção precisa ser desejada como palavra profética. Palavra profética. Deus nos colocou aqui para nós multiplicarmos, somos nós que temos que falar. O Augusto hoje comentou sobre isso de manhã, e somos nós. Jesus não vai descer aqui, os anjos não vão descer aqui com tempero. Ele nos temperou, ele nos diz: vocês têm essa capacidade, vocês podem e devem fazer isso. Jesus quer fazer isso conosco, e através de nós. Se você não está fazendo isso, você é um sal que não serve para nada, não tem tempero, aliás, só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Já vamos falar sobre o significado de pisado pelos homens. Eles precisam sentir a nossa falta e clamar por ela. Clamar pela presença do que está faltando. O que é que está faltando? Espírito Santo. O Espírito Santo tem faltado, não porque ele não é suficiente, mas ele não tem sido buscado, não tem sido chamado. Então ele tem faltado para algumas pessoas. Quando eu falo algumas pessoas, eu falo de modo geral, do crente e do não crente, porque é o Espírito Santo é que vai convencer o não crente em Jesus do pecado, da justiça e do juízo. Em Salmo 119, versículo 5, alguém conhece esse versículo? Salmo 119, ninguém deu o Salmo 119, né? Salmo 119, versículo 105, não põe na tela não, senão eles vão ler, viu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, o que é isso? É a claridade, é o tempero que falta. Apesar de eu estar falando de sal, mas ele também diz que nós somos luz. Então, é aquilo que falta para equilibrar o nosso caminhar. E quando disserem para você: há um vazio aqui, falta alguma coisa, eu não sei o que está acontecendo comigo, aí nós devemos entrar com o sal, sem medo de mudar. Duas coisas até agora importantes, eu vou falar da terceira. Então, a primeira, nós somos representantes do Espírito Santo, mas nós não podemos tirar o lugar dele. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas você é o sal. Não deixe que as pessoas notem o sal da picanha, mas a picanha maravilhosa. Não deixe que as pessoas notem que o Isaías pregou hoje. De vez em quando, quando Deus me entregava alguma palavra, até hoje eu faço isso, mas eu me lembro algumas vezes eu dizendo assim: olha, preste atenção, Deus está fazendo isso hoje na sua vida, eu vou orar, isso vai acontecer, mas esqueça de que fui eu que falei, esqueça que foi essa igreja, porque senão você pode vir atrás do sal. Você tem que vir atrás do propósito do sal. Terceira e última coisa, nós devemos proteger
e não estragar as vidas. E muitas vezes nós estamos tentando proteger aquilo que já está estragado. Um pastor contou que uma vez ele estava num retiro e eles carregaram o almoço lá, era um frango lá. Eles carregaram o frango no sal, meteram o sal no frango lá e sentiram o frango meio assim. Depois eles foram descobrir, o frango estava meio passado já, estava meio estragado. Ele disse que depois do almoço fez uma fila quilométrica para ir para o banheiro, porque ninguém aguentou, destemperou tudo. Por quê? Porque eles colocaram o sal, inicialmente eles sentiram o sabor do sal, mas não perceberam que o frango estava estragado. Então o sal inibiu. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, servindo como o sal que inibe os pecados. Nós estamos servindo como o sal que encobre os pecados. Nós estamos servindo como o sal que disfarça os problemas das pessoas por várias razões. Ou porque não tem paciência com ninguém, ou então que farinha pouca meu pirão primeiro, ou então porque a pessoa é muito amiga e eu não posso evidenciar, eu não posso acusar essa pessoa de um problema que ela tem. E muitas vezes, em vez dessa pessoa ficar maravilhada, porque nós estamos dizendo o erro está aqui, o problema está aqui, nós ficamos chateados. Mas nós temos que ficar felizes, porque aquele sal que ela está colocando é um sal que vai nos dar dor de barriga, vai nos fazer ter outras consequências. E esse sal que o Senhor quer que nós protejamos é a nossa vida perseguindo o objetivo de não deixar com que as pessoas se percam e vão para o inferno. Proteger nesse sentido. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós temos que amar os nossos inimigos, e muita gente tem dificuldade de entender isso. Eu entendo, já vi vários pastores também, que ele não está dizendo, ame seu inimigo, ele é seu inimigo, ame ele, traga ele para casar com a sua filha, vem, bota ele dentro de casa, come uma pizza com ele. Não é nesse sentido. Mas é amar ao ponto de salgá-lo para que ele não se perca. É orar por ele para que esse não seja mais um a ir para o inferno. Amar como a ti mesmo é o seguinte, eu quero a minha salvação, queira a dele também. Porque ele pode ser seu inimigo, mas se ele for para o céu, lá não teremos inimigos. Então, quando se trata de proteger, se trata de falar a verdade. Quando se trata de proteger, trata de proteger contra os ataques do inimigo, contra os lobos ferozes, contra as propostas. Irmãos, eu tenho ficado entusiasmado, feliz de uma certa forma, não que eu seja uma pessoa retrógrada, mas eu fico feliz de ver pastores, até jovens, e jovens, um pouco mais jovens do que eu, pastores aí de 40 e poucos anos, um pouco mais jovens. Tenho visto pastores, como eles estão batendo nessa tecla, de que não há mais. Eu gravei recentemente, está aí no nosso Instagram, gravamos uma mensagem e eles pegaram exatamente, eles escolheram esse texto, alguém escolheu e colocou, igreja que não tem mais confissão de pecados, igreja que não se ajoelha para dizer, Senhor, nós estamos indo para o inferno. As pessoas estão levando a gente com um sal insípido, a gente está comendo, está achando que está bom, porque não experimentamos o que há de melhor. Nesse caso, nós não servimos para nada, a não ser para jogar fora e ser pisado. E o que é ser pisado? Muitas vezes estão acontecendo coisas nas nossas vidas, nós estamos sendo pisados pelos homens, pisados pelo inimigo, pisados por situações, porque nós não temos cumprido o nosso papel de sal da terra. Nós temos tomado ou tentado, tomar o lugar do Espírito Santo, ou nós não fazemos questão que as pessoas sintam ou não sintam a nossa falta, ou nós não estamos nos aplicando para proteger as vidas estragadas. Muitas vezes nós não confiamos em Deus.
para permitir que Ele dirija a nossa vida. Por isso, nós podemos ser pisados. É Jesus quem está dizendo. Ele diz assim: então, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como é que se há de temperar? Para nada mais presta. Sabe o que é nada no grego? É nada. Absolutamente nada. Nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se você vai ser lançado fora, você vai ser pisado por quem está lá fora. Você não vai ser pisado por quem está dentro, mas para quem está lá fora. Você vai ser igualado às pessoas que estão de fora. Você vai ser considerado a um que está de fora. E muitas vezes nós estamos nos sentindo fora das bênçãos. Por que fulano é abençoado e eu não sou? Nem todos os casos são por isso. Eu já expliquei isso aqui muitas vezes na igreja. Algumas vezes o Senhor está nos tratando, ou o Senhor está nos forjando, fabricando, para que sejamos fortes. Mas por que será que tudo que eu faço dá errado? Você tem sido sal? Mas eu deixei por último, porque há aqueles casos de pouco sal e um pouco mais salgado. Isso é saber temperar. Há irmãos, há pessoas que precisam de pouco sal e eles já ficarão temperados, eles já estarão satisfeitos. Nós não podemos dar além da conta. Você não pode pegar para um neófito na fé, uma pessoa recém-nascida na fé, e tentar dar para ele uma comida muito consistente. O apóstolo Paulo disse: vocês estão até demorando demais, eu estou querendo dar uma comida melhor para vocês, vocês estão com leitinho, mas eu não posso dar também uma comida, uma feijoada para quem acabou de nascer. E há pessoas que eu preciso ser um pouco mais salgado. Um dia desse eu falei para minha esposa: esse bife de hoje você errou na mão, ele está um pouco mais salgado. Mas o médico uma vez falou: coma um pouco mais sem sal. Então há pessoas que precisam de menos sal. E há pessoas que precisam ou gostam de um pouco mais de sal. Há pessoas que gostam de mais sal, mas precisam de menos sal, porque mais sal vai fazer mal. E há pessoas que gostam de menos sal, mas nós precisamos dar um pouco mais de sal. Nós precisamos saber atuar como um tempero. A igreja de Cristo, ela é dotada desse conhecimento. Qual igreja? A de Cristo. Se você acha que essa igreja é a de Cristo, ela foi dotada desse conhecimento, dessa capacitação. As outras igrejas aqui na região, com certeza, se elas são de Cristo, eu creio que sejam, sim, creio, elas são dotadas desse conhecimento. Por quê? Porque Jesus é quem passou para nós. Está lá em Efésios, Ele nos entregou isso, está nas nossas mãos. Nós é que precisamos saber qual o tempero que cada pessoa precisa. E nós precisamos temperar, nós precisamos estar, mas sempre lembrando, você não pode ser notado, você é o sal. Entre e tempere o alimento, de forma que todos não elogiem o sal, mas elogiem o alimento. Que ninguém perceba o Espírito, que ninguém perceba você na obra do Espírito Santo, mas perceba o Espírito Santo através de você. Que as pessoas não vejam absolutamente você falando e não se convertam a você, mas que as pessoas vejam o Espírito Santo ministrando e até esqueçam do teu nome. Foi uma pessoa, alguém. Eu me lembro que numa igreja que eu fui jovem, um dia o pastor não estava presente, quem pregou foi um outro jovem, teve até aqui um dia nos visitando, e esse jovem trouxe uma palavra contundente, uma palavra que mexeu com a igreja, e mexeu muito com aquela pessoa, e aquela pessoa virou para o pastor, uns dias depois, e disse: eu estive lá na sua igreja, olha, eu ouvi uma pregação que mexeu com o meu coração. De quem pregou? Não sei. Foi um rapazinho lá com cabelo assim, não sei nem o nome dele. Ele deu o nome, estava na tela, as pessoas conversaram, mas ele disse: eu guardei. Irmão, sabe o que significa isso?
tem o contrário disso também. Muitas vezes nós não prestamos atenção na mensagem, porque nós estamos de olho no sal. E o que é o sal nessa situação? É aquelas pessoas que querem mostrar algumas dificuldades, e nós não temos, está nos faltando sensibilidade de entrar na presença de Deus, apesar do que possa estar acontecendo à volta. Nós precisamos ter sensibilidade de entrar em adoração, apesar de ter só um violão tocando. Nós precisamos ter sensibilidade de sentir a presença de Deus, apesar de não ter ninguém cantando. Nós precisamos de ter a sensibilidade que o Senhor está falando conosco. Vem me adorar, dobre os seus joelhos aqui no púlpito, no altar, apesar de ninguém estar te convidando. Há algumas pessoas aqui na igreja que fazem isso, mas eu estou desejoso de ver que todas as igrejas façam todos os irmãos façam um dia uma bagunça santa. Eu anseio por ver, de repente eu estar pregando aqui, e de repente alguém sair dali e ajoelhar aqui. Mas por que eu não posso ajoelhar no meu lugar? Também pode, mas eu estou me referindo ao altar. Eu tenho algo, não uma idolatria, mas eu tenho algo com o altar muito importante. Eu tenho um zelo e tenho um carinho pelo altar muito importante. Eu fico desejoso de algumas pessoas estarem aqui à frente para receber oração, e você ter a sensibilidade de ouvir Deus falar contigo. Eu quero te usar hoje. Aquela pessoa está precisando de uma cura, e a cura está na sua mão, meu sal. É você que vai salgar hoje, é você que vai temperar hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração nesta noite, que você possa ser esse sal, que não tome o lugar do Espírito Santo, que não perca a sensibilidade a ponto de as nuvens turvas, o mar revolto, as circunstâncias não te impeçam de você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Seja o pregador A, B ou C, seja aquele que fala alto ou fale baixo, seja aquele que sorri ou aquele que fale gritando, dando um soco. Você não gosta do soco, mas tenha sensibilidade, porque atrás desse soco Deus está falando com você. Amém? Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Queria que você pusesse a mão no coração agora. Eu estou sentindo o desejo de orar por situações diversas que estão causando tribulações nas suas vidas, na sua vida. Sem apontar. Eu estou pregando e não fecho o olho. E daqui eu vejo pessoas atribuladas. Pastor, é a impressão, é o semblante. Não, é o Espírito Santo me falando. Eu tenho sensibilidade. E eu sei que há. Mas também estragaria a minha pregação toda agora, se eu falasse assim: vem aqui, você não vem? Eu disse assim: olha, eu estou vendo você assim, vem cá você, porque eu estou te chamando. Olha o sal aí aparecendo. E não é para eu aparecer, é para o Espírito Santo. Se você não tiver a sensibilidade de que o Espírito Santo falou, é comigo que o pastor está falando, de nada vai adiantar. Pessoas que estão tristes, pessoas que estão preocupadas. Esta semana eu estive em casa a maioria dos dias. Estive aqui na igreja ainda umas 2 vezes, mas estive em casa a maioria dos dias. E comecei a lembrar das pessoas e orar. Fiquei sozinho, minha esposa veio aqui para a igreja trabalhar, e eu peguei o telefone e mandei mensagem para vários irmãos. Não todos, mas para alguns eu mandei. Aqueles que o Espírito Santo me disse: fala com fulano. Encontrei pessoas desanimadas. Encontrei pessoas com interrogações. E eu senti que eu pude fazer alguma coisa pequenininha para ajudar. Mas como é que eu sei que isso valeu? Porque logo a seguir eu obtive respostas
vindo aqui na igreja, pessoas mandando mensagem. Então eu entendi que não fui eu, foi o Espírito Santo. E eu queria que você agora, se está nessa situação de alguém que alcançou um telefonema meu, alguém que está assim, poxa, ninguém me telefonou. Você está assim, hoje eu conversei com 3 pessoas, e ela me disse, pastor, eu estou meio desanimado. Com o quê? Com Jesus, certamente. Não, então não tem razão, porque qualquer coisa que se dane, desculpe o termo, qualquer coisa que vá às favas. Porque a primeira pergunta que eu faço assim, sim, já sei. Aliás, Jesus tem desanimado muita gente. Não, que é isso, pastor, não fala isso. Não, aliás, desanimado então ele não tem. Mas ele não tem sido um bom motivo para segui-lo. Pastor, para de falar essas coisas. Então pare de dizer que está desanimado. Nunca nós podemos nos desanimar com a carreira que está proposta para nós. Eu sei de pessoas que estão com problemas, que me contaram, e sei daqui agora que o Senhor está me mostrando. Mas eu não vou apontar nome de nenhum, mas eu quero te encorajar. Deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração agora. Eu quero orar pela sua vida. E desta vez eu vou deixar você à vontade. Eu não vou convidar ninguém para nada. Se você quiser vir ao altar, vem. Se você não quiser, não vem. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Você precisa ter a sensibilidade. Ouça aí, só um minutinho, olha para mim. Está ouvindo? Se não está ouvindo, espera um pouquinho que ele vai falar. O Espírito Santo vai te falar, faça isso. Faça o que o Espírito Santo te mandar. Eu quero desafiar a sua sensibilidade e repreender a sua timidez. Quero repreender a sua vergonha e seu orgulho de se mostrar. Agora, se eu for ao altar, eles vão deduzir, ou ele está com medo, ou ele está desanimado. O pastor falou muito, ele está triste. Que vá às favas o que as pessoas possam pensar. Por quê? Antes das pessoas pensarem, Jesus já sabe o que está acontecendo no seu coração. E você tem uma oportunidade maravilhosa de ser restaurado agora, pelo fogo do Espírito Santo. Eu quero orar. Seja você quem for, faça o que você quiser fazer. Esteja acontecendo o que quiser na sua vida. A sua atitude é a sua atitude. Ninguém vai prestar atenção em você. Eu peço que ninguém preste mesmo. Está aberto o altar, está aberto aí você ajoelhar e tudo. Se você pode ajoelhar, ajoelhe, irmão. Se você pode ajoelhar, ajoelhe. Se você veio no altar, já que os irmãos vieram no altar, eu quero te sugerir, ajoelhe no altar. O diabo fica furioso. Furioso. Ele olha assim, você não tinha que se render. Ele já começa a perder a guerra aí. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, se Deus falou com algum de vocês, procure alguém dentro da congregação ou dentro aqui.